Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Empreender, o podcast de empreendedores reais para você que é empreendedor real. E hoje nós vamos falar sobre um tema que foi muito quente, muito quente aqui em Porto Alegre, que a gente teve um momento de trovoadas e caíram muitas árvores aqui em Porto Alegre e a gente ficou exatos 6 dias sem luz, sem água, sem internet. E aí, nada mais justo a gente trazer um assunto, uma pauta tão importante que é a gestão de crise. E confesso para vocês que eu procurei na internet vídeos, informações sobre gestão de crise e tem muito pouco conteúdo sobre esse assunto. Então hoje a gente vai falar sobre gestão de crise com uma parceira minha de área de negócio, de empreendedorismo. Para quem não sabe, eu tenho a empresa de marmita fit, a Marmitina. E a minha convidada de hoje é a Thay, gente. Ela tem a Tia Quentinhas. Vamos dizer assim, estamos há quase 10 anos no mercado de marmitas, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu tô muito feliz em te trazer aqui. E eu quero, assim, que a gente troque muitas ideias e fale com o empreendedor real. Porque, gente, aqui é raiz. A gente tá falando com o empreendedor raiz. Seja muito bem-vinda. Conta um pouco a tua história. Conta um pouco do Tia Quentinhas. O que tu tem pra dividir com a gente? Muito obrigada, Raíssa, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Ainda mais depois dessa crise, literalmente, que nós passamos em poucos dias aí. Estamos ainda com aqueles últimos gás aí no pulmão, né? Mas estamos aí, conseguimos vencer mais essa etapa. A Tia, hoje, gourmet, que não é mais Tia Quentinhas. Foi uma grande dor tirar o Tia Quentinhas, porque lá, quando começou em 2015, era... Na verdade, quando começou, não tinha nem nome. Como eu costumo dizer, a Tia começou com 2 panelas emprestadas, um fogão convencional, uma casa, podem acreditar, sem janela. Aonde era possível cozinhar apenas uma panela por vez, porque é um fogão convencional, com umas panelas grandes. E a Tia começou sem cliente, sem nome, sem literalmente nada, justamente através de uma crise financeira, uma crise profissional, aquele momento que tu não sabe o que tu quer fazer, não tem dinheiro. E aí eu pensei, a única coisa que eu amo fazer, que eu sempre amei, que eu gosto, é cozinhar, então. Mas cozinhar para quem, Raiza? Vender para quem se eu não tinha nem clientes? Porque era para, na verdade, no meu planejamento, eu ia planejar tudo para começar, mas como uma leonina muito ansiosa, no segundo dia já estava eu lá no supermercado com meus míseros R$ 200 fazendo cardápio para a semana inteira. E assim começou. Quando eu me dei por conta que eu estava com as panelas, com a panela no fogão, né? E eu pensei, para quem eu vou vender? E o que que eu fiz? Eu comecei a ligar para os salões, para os comércios, porque eu sempre fui pouco comunicativa, né? Porque vocês podem ver, falo pouco. E eu comecei a ligar, como na verdade eu já fazia quiches, bolos, tortas, sushis, então eu já tinha, as pessoas já me conheciam através da comida, da gastronomia. Eu ligava para os lugares e dizia: Oi, aqui é a Thay, eu tô fazendo quentinha e hoje o cardápio tá maravilhoso. E eu lembro até hoje do primeiro cardápio, que foi carne de panela, batata, purê de batata, arroz, feijão e salada. E eu dava uma pitulinha. Raiza, eu sou da época da embalagem de alumínio que a gente fechava com os dedinhos. E assim começou a Tchê. Na verdade, não tinha nome. O nome foi surgir na segunda semana, aonde eu comecei, meu Deus do céu, preciso de um nome, preciso de um nome. Na época não tinha noção de marca, de nome, de nada. Peguei uma gráfica qualquer. Põe Tchê Quentinhas aí. E a gente fez os nossos folders bem simples, comuns. E assim foi indo. Eu cozinhava, 10 horas colocava tudo dentro do carro e saía com um caderno do lado, com o telefone, atendendo os pedidos, toda de branquinho, chapéuzinho branquinho, doma, calça branca, uma bolsinha atravessada. E assim eu fazia as minhas entregas somente na Zona Sul. Só na Zona Sul de Porto Alegre. Então, tu imagina. Eu aqui com uma mão, não façam isso, tá, gente? Em casa, por favor. O telefone aqui tirando o pedido, entregando, porque eu saía com o pedido com quentinhas a mais pra poder vender. E todos. dirigindo. E dirigindo. E aí eu tinha o meu irmão também, que na época me ajudava a entregar. Sem contar também que eu tive uma separação no meio deste processo, então que me ajudava, meu parceiro. E eu fiquei, como? Sozinha, mas enfim. Aí entrou meu irmão pra me ajudar. E assim era um caos. Todos os dias que eu chegava em casa, eu chorava e dizia: eu não vou mais fazer isso. Porque tu imagina, sozinha, né, praticamente, pra cozinhar, pra tudo. Todos os clientes queriam até o meio-dia. Uma pessoa só, não tinha motoboy, não tinha nada. Então, todos os dias era. A comida era boa mesmo, por isso que eles continuavam pedindo. Tiro, porrada e bomba, como se diz, né? Tiro, porrada e bomba. E quando sobrava ainda as marmitas, pouca coisa, eu lembro que eu, às vezes, estava assim no. Como eu digo assim, não aguentava mais, sabe? Eu parava no fim da Mário Tota, que tem ali o Guaíba, né? Noto. E aí eu parava ali, pegava uma marmita, ficava sentada olhando e comendo a marmita e pensava: meu Deus, será que eu vou aguentar mais um dia? Ou seja, a empresa começou no meio de uma crise.
financeira, de casamento, de tudo. De tudo. E, e eu digo que a Tchê mudou a minha vida, a Tchê mudou a minha realidade, mudou a minha história de vida, mudou a história de muitas pessoas que hoje trabalham, pessoas que já passaram pela Tchê, porque são quase 9 anos de história. Muitas famílias impactadas, muitas pessoas receberam essa comida e tudo começou lá atrás pela coragem de uma empreendedora. Olha isso. E aí, trazendo um pouco sobre esse assunto da gestão de crise, a Tia Gourmet começou com uma crise, né? Vamos dizer, uma crise financeira. A Marmitina, no mesmo caso, a gente começou através da realmente uma crise financeira que meu pai e minha mãe estavam sem empregos. O que a gente ia fazer? E um monte de conta pra pagar. E foi a mesma coisa que tu fez. A gente foi lá no supermercado, gastamos R$ 400 ou R$ 450. E vamos E começar. vamos fazer. Eu monto cardápio, mãe começa a cozinhar, vou comprar embalagem, vou fazer um adesivo, vou botar no freezer, vamos ver o que dá, vamos descongelar, vamos ver o que acontece, como que funciona. E na verdade, eu não. A minha não era Congelada. O congelado veio depois, numa outra crise. A vida é vira. Aliás, as inovações do empreendedor nascem através de uma crise, seja a crise que for. Mas eu vou trazer o assunto da crise para a gente primeiro falar sobre a definição do que é uma gestão de crise. O que é uma crise dentro do meio corporativo? Primeiro, gente, crise é tudo aquilo que vai acontecer que vai sair do padrão do processo que a empresa executa, né? A gente pode falar sobre crises no governo, crises na empresa, crise financeira, crise dentro de um âmbito familiar, crises mundiais, guerras, pandemias e seja o que for. A gente passou por pandemia, a gente passou agora por esse problema super grave que em Porto Alegre foi a falta de luz, enfim. Então, a crise ela sempre vai existir. Mas o nosso papel como empreendedor é sempre fazer com que a crise ela venha, mas ela venha com o menor impacto possível dentro dos nossos negócios. Então eu queria saber contigo assim, pra ti, o que é crise? O que tu acha, assim, o que tá na tua cabeça? Traz um pouco das tuas vivências do que é a crise pra ti. Eu acho que, na verdade, a crise vem quando a gente acha que tá tudo sob controle e agora tá tudo certo e as peças se encaixaram e aí tudo desmorona como um quebra-cabeça, né? E justamente agora, depois de quase 9 anos, eu tirei a minha primeira uma semana de férias. De férias não, porque o empreendedor nunca para de trabalhar. Não. Mas eu me dei o direito, o luxo, que pra muitos não é, mas pra mim é luxo de ir pra praia. Fiquei uma semana com meu filho, quando eu vi a felicidade do meu filho de 2 anos na praia. Meu Deus do céu, era pra ficar 3 dias, daí eu acabei ficando uma semana. Porque aquilo... E tudo dando tudo muito certo. Maravilhoso. Em pleno janeiro, a empresa bombando, tudo... Eu digo assim, Sucesso! meu Deus do céu, eu virei a empresária. Pensando, né? Porque a gente demora muito tempo para conseguir que as coisas andem sem nós mesmos. Por mais que a gente sabe que o empreendedor raiz, ele acha que ninguém faz tão bem quanto ele, né? Que é um mito. E eu vejo muito, foi muito difícil soltar isso para que eu conseguisse, inclusive, crescer. E vejo também outros empreendedores passando por isso. Mas como eu sempre lidei muito, Raiza, com crises, voltando das férias, linda, maravilhosa, descansada. Agora essa semana será abençoada. Segunda-feira, ótimo. Terça-feira, bombando. 10 horas da noite, 11 horas, o mundo caiu, né? E não foi só pra nós. Foi o Geral. estado todo, né? Foi impactado. Eu moro em apartamento, então a gente sentiu, na mesma hora faltou luz, mas ok. No outro dia, de manhã, bem cedo, eu fui pra empresa, porque eu não sabia o que tinha acontecido. E eu confesso que quando eu passava nas ruas e via as árvores caídas e eu via as raízes, o chão todo desmoronado, tudo sem luz, eu disse, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Caos. Caos, sem internet, sem telefone, todo mundo incomunicável. Eu pensei assim, meu Deus, isso, obviamente, coisas diferentes, né? Mas a pandemia teve aqui e agora a gente lidando com isso e fez uma confusão, acredito que não só na minha cabeça, na cabeça de todo mundo. Quando eu cheguei na loja, tava todos lá. Todo o time. E eu cheguei chorando. E eu lembro que meu marido falou assim, te acalma, para. Mas o meu choro, Raiza, era por tudo aquilo que eu tava vendo, quantas pessoas ali, todo mundo na frente das suas casas, na frente das suas empresas, tudo parou. E eu também me deu um pânico, porque eu tenho uma árvore gigantesca na frente da empresa. É verdade. Eu tenho uma árvore gigantesca e eu pensei, meu Deus, e se essa árvore caiu? Então, só que eu não tinha como saber, porque ninguém conseguia se comunicar. As câmeras não estavam funcionando, porque nesse mesmo dia à noite eu abri as câmeras da Marmitina e não consegui ver nada. Não sabia o que estava acontecendo. Raíssa, nada. E eu cheguei lá e eu pensei, não, agora, porque também meu sonho sempre foi ter uma loja na avenida, né? E eu pensei, agora eu tô na Otto. Eu tenho uma loja na avenida, capaz que eu vou ficar mais de um dia sem luz. Só que não. Agora que nós somos chiques, não vamos ficar sem luz. E aí, o que eu disse pro pessoal? Vamos todo mundo se tranquilizar. Ninguém vai vender nada. Vamos fechar tudo.
Não tinha nem como comunicar aos clientes para remanejar as entregas. Não abre os freezers. Não abre os freezers. Aí o que que o pessoal, mas se chegar alguém, a gente vende. Eu disse, eu não vou colocar em risco a nossa Raiza. Eu fiz um cálculo por cima, eram mais de 20 mil marmitas. Bom, tu já foste lá, tu sabe. Então, assim, era muita produção, muita produção. Fechei tudo. Todo mundo foi embora. E eu pensei, daqui a pouco a luz vai voltar. Porque tudo bem. tá tudo bem. Sou muito positiva, inclusive. Muito positivo. Eu tô vivendo um dia de cada vez que eu nem lembro muito bem o que aconteceu, sabe? E só pelo Depois. tom de voz, dá pra ver que assim, ó, não foi fácil. Não pra mim, não pra ninguém, não pra vocês. E eu lembro que daqui a pouco as coisas começaram a voltar. No comércio do meu marido voltou a luz. E eu disse, tudo tranquilo. E graças a Deus, a gente tem aquela câmara fria grande, que é totalmente diferente de um freezer. Então, assim, ó, eu fui lá depois, eu dei meio uma abertinha e botei o dedinho, tava tudo bem congelado. E eu, graças a Deus, os ultras lotados, Raiz. Eu acredito. E aí eu ficava, acho que aquele dia eu dei 20 voltas na Otto. Eu ia pra casa, sem luz, voltava. Eu ia pra casa e voltava. Eu tentava assimilar aquilo e não conseguia. No outro dia, Nada de luz. Nada de luz. E eu disse, bom, agora a coisa tá ficando séria, né? E aí eu comecei a ir atrás de geradores, enfim, né? E não existia mais gerador em Porto Alegre. Região metropolitana não existia pra comprar, porque nessas horas de crise não importa o valor, tu só quer solucionar o problema. Tu vai pagar o que for. Tu vai pagar o que for. E aí era eu e meu marido desesperado, em toda Porto Alegre, nós andando, e nada, nada, nada. Até que, através das redes sociais, porque as redes eu comecei a me comunicar muito com os meus clientes através do Instagram. Uma amiga me indicou um rapaz que estava fazendo, ele não estava nem alugando o gerador, ele estava alugando horas. Horas do gerador, né? Era carérrimo. Horas do gerador. E eu disse, por favor, venha para cá. Era meia-noite quando ele chegou, a gente ficou até 4 horas da manhã, porque tu tem que tirar uma instalação, fazer uma reinstalação. E nós tiramos tudo dos freezers, dos ultras e colocamos tudo dentro da câmara fria. Tudo, exatamente tudo. Então, quando ele chegou, ficou 3 horas, subiu a temperatura e ele disse, 2 dias se mantém. Mas eu nunca vou colocar meu produto em risco. No outro dia, novamente, eu chamei. Vem de novo, liga. Vem de novo. E aí, eu lembro que foi um momento que eu até me desculpa que eu me emociono. Que eu recebi 2 mensagens. Uma de uma, não é nem minha amiga, assim, de próxima, ela é amiga de uma amiga, que ela me chamou, ela disse, eu admiro muito a tua história, eu sou muito tua fã, e eu tô sofrendo junto contigo. E o meu marido Que legal, né? trabalha numa empresa que aluga gerador, e não voltou nenhum até agora. E eu tô todos os dias pedindo pra ele. Mas eles vão entregar um agora que ele não vai colocar no sistema até tu me dizer se tu quer. E eu falei, com certeza eu quero. E nisso, uma outra seguidora, cliente, me chamou, dona de um grande mercado. Disse, eu vou mandar um caminhão aí, buscar as tuas coisas e estou liberando uma câmara fria pra ti. Maravilhosa, abençoada. E aí? E daí eu fiquei assim, meu Deus do céu, Deus existe, né? Aí eu agradeci, não precisou, fui buscar o gerador. Quando eu cheguei lá, as meninas já sabiam que eu ia buscar o gerador. Elas disseram, a gente tem uma fila de mais de 200 pessoas. E levamos o gerador, colocamos, e eu só pensava assim, meu Deus do céu, como Deus é bom. Mas olhando pro lado, né, Raiza, a gente estava conseguindo, mas quantas outras pessoas não? Só que mesmo com o gerador, Raiza, a gente não saía de lá. A gente saía 2, 3 horas da manhã, cuidando, parecia assim, ó, olhando para aquela câmara fria, aquela temperatura, se tava, se ia, se subia, né? Porque é uma grande carga, o gerador às vezes não suporta. E foi mais ou menos assim que a gente conseguiu ir levando os dias. E até o fato, né, do protesto. Sim, pode comentar, inclusive. Posso, Pode. que eu fui. Na verdade, a gente estava e sem contar também que eu tive que levar parte da produção de carnes e insumos pro estabelecimento do meu marido. Porque. Pra se manter. Pra se manter, né? Deixa eu só corroborar. Gente, só pra vocês entenderem. Foram praticamente 6 dias de, basicamente, acabou tudo, né? Sim. Foram 6 dias sem luz, sem água, sem nada. Então, 6 dias com milhares de marmitas lá, milhares de marmitas aqui, e tu, como empresário, ou tu perde aqueles produtos, ou tu dá um jeito de resolver. Então, fomos lá, resolvemos, né, com o que a gente conseguia. Só que o que acontece? Tava levando muito tempo pra ligar essa luz de novo. E a gente gastando dinheiro sem faturar.
Sem faturar, Sem entrar R$ 1. sem faltar R$ 1, os colaboradores em casa, a gente fazendo plantão, porque tava fazendo plantão lá, a gente tava fazendo plantão na Marmitina também, pra se manter o gerador ligado, bota gasolina, vê se tá ligando, vê se não desligou o freezer, vê se queimou, se não queimou, o que tá acontecendo. Então foram exatos 6 dias. E não foi fácil passar por Não. esses 6 dias. E eu confesso que no início eu sou uma pessoa muito positiva, muito forte. Acho que as porradas da vida nos tornam muito firmes, potentes, né? A gente é uma potência, a gente vira uma potência. Porque quanto mais porrada tu toma, mais forte tu fica. E mais tu acredita que tu vai E conseguir. mais tu acredita. Então, quando chegou na sexta-feira, eu tava assim, ó. Agora ninguém pode comigo, eu posso tudo, tudo certo. Quando voltar essa luz, vai ser um sucesso. E eu tava com aquilo dentro de mim. Mas no sábado, eu confesso que eu desabei. Sábado, eu cheguei lá chorando. Porque, claro, é algo muito, muito pessoal da empresa. Eu, como quem conhece a tia sabe, a gente montou uma loja há 7 meses. Então, tudo que eu tenho, literalmente, está ali. E eu devo ainda muito da loja que eu pago. E em dezembro, inclusive, é algo muito íntimo, mas eu vou abrir aqui contigo, Raiza. Eu tirei um empréstimo pra conseguir aquilo tudo, férias, 10º e continuar honrando com os meus compromissos. Fluxo de caixa. E Raiza, sábado caiu a ficha. Eu disse, meu Deus, O que eu vou fazer? o meu dinheiro está, o meu empréstimo está ali nos meus freezers, nos meus insumos. Se eu perder tudo, além de eu ter um empréstimo, como que eu vou fazer? Né? Então, assim, na verdade, o pensamento foi esse agora. Sábado eu cheguei lá desabando. Mas o meu pessoal, ele é muito, muito forte, pegam muito junto. Obrigado aí, pessoal. Nossa família fala que é a família da Tchê, porque realmente é composto 99% por mulheres, mães fortes, guerreiras. São assim, ó, umas leoas, cada uma com a sua história, com a sua particularidade, com as suas crises internas, externas. E tem um homem, né, que vive tudo isso, imagina, com um monte de mulher. Aprende horrores com essas mulheres. E o meu marido também, que tá sempre ali, que é a solução, faz tudo, né? O Ramalho. Mas enfim, sábado, quando eu cheguei, eu tava meio desabando, eu disse, hoje eu vou me permitir. E nisso, alguns vizinhos começaram a se juntar, vamos fechar a Otto. Fechar a Otto. A gente não tá falando de uma ruazinha, a gente tá falando de uma avenida de grande circulação. E eu, como levo tudo muito a sério. Se vamos fechar, vamos fechar. Já troquei de roupa, botei uma bolsinha atravessada, meti um óculos escuro e digo, vamos pro sol, vamos pra lá. Mas era uma forma, um pedido de ajuda, era um pedido de, por favor, olhem por nós. Porque praticamente toda a Otto havia voltado. Apenas umas 5 casas ali que não. E dessas 5 casas, 3 eram comércios. E nós parados, pequenos comércios, então a gente sabe, né? O que impacta isso. O que foi feito, só para explicar pra galera? Como não estava havendo solução rápida de recolocação da luz, né? Ligar novamente a luz, tinha muitas árvores caídas em Porto Alegre. Ainda tem, né? Várias. Muitas, Tu anda na muitas. rua, tu vê várias árvores caídas. Então, a forma de protesto da população era puxar essas árvores pro meio da rua para conseguir fechar o trânsito e daqui a pouco chegar repórteres, chegar alguma autoridade para conseguir ver que aquele ponto da cidade precisava de luz e tinha pressa para aquilo. E a Otto é uma das ruas que tem mais comércio na Zona Sul, né? Então, muita gente foi impactada por ali. Então, por isso tu foi lá e fez esse protesto, se juntou com o pessoal. Na verdade, eu com fui a comunidade. convidada a participar do protesto. E acabou que eu Assumiu a frente. assumi o protesto. Porque aí o pessoal começou, vamos esperar mais gente chegar, enfim. Eu digo, não, vamos começar 3 horas, é 3 horas, vamos começar. Nisso eu já tinha chamado todo mundo que eu conheço nas redes sociais, nas mídias, pra que alguém pudesse ir lá e cobrisse o nosso protesto, mas pacífico. Fechamos ali a nossa parte, né, a Otto com a Vitor Silva. Tudo bem tranquilo, né, pacificamente. A gente teve que suspender, porque como nós estávamos fazendo algo pacífico, existiam pessoas que ali começaram a querer chegar e criar confusão, que não era A intenção. Então, tem um mega condomínio na frente, que tem vários apartamentos que eu me dou com todo mundo, inclusive muito bem com a síndica, tudo. Eles estavam nos apoiando até aquele momento. Então, nós conversamos e dissemos, agora vamos encerrar, vamos parar por aqui, porque... Não é o intuito. E tava vindo gente de fora, que não era dali, que estavam querendo bagunça mesmo. E final das contas, o que deu? Aquele dia eles ligaram a luz. E a festa aconteceu. Eu lembro que foi o dia que eu mais tive... sem contar que eu fui massacrada no Instagram. Eu lembro. Porque as pessoas julgaram o meu posicionamento político, que não tinha nada a ver. Minha posição como empresária, me julgaram como pessoa, enfim, como tudo. Mas eu acredito que muitas pessoas estavam com luz. Muitas pessoas ou poderiam não ter nem noção da dimensão do prejuízo. Do prejuízo que era. Então, assim, na hora que eu estava ali no protesto, eu lendo, eu fiquei... Aquilo começou a me dar uma dor interna.
E eu acho que o pessoal fala, eu não entendo muito, mas hater, né? Que fala. Os haters. Uhum. Isso daí começou, eu me senti assim, totalmente impactada. Que Julgada. Julgada, eu me senti desmoralizada, eu me senti péssima, porque eu lembro que eu falei para um vizinho, pode nos ajudar a ficar aqui conosco? E ele disse, não, na minha casa já voltou a luz. Sem empatia nenhuma. E eu disse, gente, não é por mim, É por nós. é por nós. E tinha uma senhora com toda a família lá, de 90 anos, que ela disse assim, ela falou, tu tem condições de alugar um gerador, a gente não. E tu tá aqui botando a tua cara a tapa por nós. E foi o que eu falei nas redes sociais. Eu não tô aqui só por mim. Eu tô aqui por todas as pessoas que precisam, que perderam 2 quilos de carne, 3 quilos de carne, que isso vai impactar completamente na casa deles, no orçamento, no mês. Então, eu sou muito vida real, eu vim do nada. Então, eu sei o que é o valor. E eu fui julgada, metralhada. No outro dia, fiquei com meu marido lá até a meia-noite, até chegar um caminhão. E eles ligaram a luz. Eles não foram para ligar, a gente atacou, né, o caminhão e pedimos. Mas eles já sabiam do nosso protesto. Uhum. E aí eles ligaram, a gente saiu de lá 4 horas da manhã. Mas a luz ligada. E no outro dia, quando eu abri o Instagram, eu tinha mais de 250 mensagens de apoio, de solidariedade, de pessoas dizendo, tu é porreta. E foi assim que eu... A grande moral da história é que no momento da crise, a gente descobre pessoas que nos ajudam, que a gente nem imagina que um dia iria nos ajudar. Exatamente. A gente descobre que a gente tem força que a gente nem sabe de onde veio. E que a gente consegue resolver tudo como boas empreendedoras, empresárias que vai lá e resolve e faz acontecer. Eu lembro que a gente fez um mutirão na Marmitina pra gente ficar cuidando o tal do gerador. E cuida do gerador, vê se o gerador desligou, por que não desligou, não... A gasolina. Bota gasolina, vai lá comprar gasolina. Não, compra um estabilizador. E assim foi acontecendo. E muito engraçado que a gente começou a abrir as portas da Marmitina pra carregar o celular de todo mundo da vizinhança. Eles vinham com a extensão, colocavam milhares de celular e carregavam o celular de todo mundo. Então, nesses momentos de crise, a gente descobre quem pode nos ajudar, quem nos oferece a mão e que a gente tem força pra resolver muitas coisas. Muitas coisas. Mas, voltando pro nosso tema principal, que é essa crise que passou aí por ti, eu quero trazer um conceito para os empreendedores, que é um conceito muito importante. Nós, empresários, temos que nos planejar o tempo inteiro para evitar qualquer crise lá na frente. Vou dar um exemplo. A Marmitina começou, mesma coisa que a Tia Gourmet, começou do nada e a gente vai identificando as coisas que a gente tem que fazer para melhorar. Um ponto que acontece muito na Marmitina, que eu já descobri que não acontece contigo, falta muita luz lá. Então a gente fez seguro contra tudo que a gente tem. Temos, sei lá, vários freezers, geladeiras, o fogão e tudo mais. Se acontecer algum incêndio, se acontecer alguma coisa, se faltou luz e queima tudo, a gente precisa ter um seguro. E por que eu tô falando sobre um seguro? Porque a gente sempre tem que pensar em quais são as possibilidades que podem acontecer no meu futuro para eu me precaver. Na hora que chegar a crise, chegou a crise, eu tenho a carta na manga para eu solucionar os problemas. Grandes empresas têm departamentos de gestão de crise, departamentos que fazem toda a prevenção de uma crise. A gente está falando de microempreendedor para micros empreendedores, né? Micros, médios, enfim. Tudo que acontece numa empresa pequena, acontece na pequena também. Só que o impacto numa empresa pequena é muito maior do que numa empresa grande, porque às vezes a gente não tem caixa. Às vezes a gente não tem pessoal. Às vezes a gente não tem um seguro, um maquinário, a gente não tem enfim, suprimentos e formas de a gente poder solucionar. Então, um ponto que eu queria deixar como legado desse podcast de hoje é: faça uma prevenção das crises. Eu acho que a primeira prevenção que a gente tem que falar aqui é a prevenção financeira. Primeiro, ter sempre disponível lá no banco uma possibilidade de um empréstimo para te fazer um fluxo de caixa, para te gerar fluxo, para te poder se vivenciar e passar por esse momento de crise. 2, se possível, guarda recurso. O empresário no Brasil, normalmente, ele não tem possibilidade de guardar recurso, porque são impostos altos, tem que contratar pessoas. Só a contratação de pessoal já é caríssimo. E aí tu não sabe se tu vai pagar o imposto de instituição simples nacional, ou se tu vai pagar os impostos de CCLT, ou se tu vai fazer tudo sozinho, porque às vezes tu prefere fazer sozinho, porque contratar alguém é muito caro. E daqui a pouco a pessoa sai e tu ainda tem que gastar mais ainda. Não, é sensacional. Ser empreendedor no Brasil é a coisa mais linda. Então, o empreendedor do Brasil vive crises o tempo inteiro, começando pela financeira. Então, a ideia daqui, dessa parte, assim, desse corte que eu tô fazendo aqui pra vocês, é: faça um planejamento, entenda o seu produto. Vou trazer um case que eu tava pensando quando tava vindo pra cá. Teve aquele incêndio na fábrica da Cacau Show, alguns meses atrás. Foi esse ano, agora, 2023. No momento daquele incêndio, como que a empresa se precaveu para poder suprir todo aquele gasto, aqueles produtos perdidos e tudo mais? Aqui a gente tá falando de 2 empresas que têm produto. Mas se tu tem serviço, se tu tem pessoal, como que tu vai precaver? Chegou a pandemia. Tu passou por pandemia, eu passei por pandemia. Quem tá nos assistindo passou por pandemia. Como que tu foi um empresário que inovou
buscou tecnologia, buscou formas de solucionar os teus problemas. A gente nunca estava esperando por uma pandemia, né? Nunca, não. Não estava esperando, tu estava de férias, estava voltando para Porto Alegre, tu pensava que, nossa, vou estar de portas abertas e tudo vai acontecer. E a crise acontece quando a gente menos espera. Então, esse legado que fica aqui hoje, se precaver, resolve, te planeja antes e garante tudo antes. E mesmo, né, Raiza, planejado, a gente Sempre é pego de surpresa. tudo foge do controle muitas vezes, né? Não existe, eu digo que não existe fórmula mágica, não tem como tu prever o dia de amanhã. Cada dia é um dia. O empreendedor é literalmente, todo dia é um novo dia. Todo dia é um novo dia. E eu quero te perguntar, assim, em relação a todas essas crises que tu já passou. Todas as crises que a Thay já passou. O que tu tem de ensinamento, assim, de legado, que tu aprendeu? O que tu deixa, assim, pra dividir com outros empresários? Pra que eles não... Seja mais curto o trabalho deles, né? A vivência deles como empreendedor. O que tu pode passar pra eles? Eu acredito que o caminho não tem como, a gente não tem como encurtar o caminho. Existem etapas, obstáculos que são inevitáveis passar. Porque são eles que vão te fortalecer lá na frente, vão fazer tu entender certas coisas. Por que antes tu não conseguiu aquilo que tu tanto queria? A tia é uma história de 9 anos, que quando eu falo dela eu me emociono. Porque, como eu disse, É teu filho, né? mudou a minha realidade, a minha vida. E quando as pessoas falam pra mim sobre ela, eu sempre digo, sobre empresas, eu falo, tu tem que fazer o que tu ama. Muitas vezes é difícil de tu te achar o que tu gosta de fazer. Porque claro que a gente tem que gostar, mas a gente trabalha porque a gente precisa, né? Mas eu digo assim, que a resiliência é aquela palavra, é palavra bonita não, mas tu ser resiliente, ter coragem, não desistir. Porque o empreendedor, ele todos os dias, ele é forçado a desistir. E se tu já tá fazendo algo que tu não gosta, que tu não ama, não vai adiantar. E é uma das coisas que eu falo muito pra quem trabalha comigo. Que o nosso slogan é amor em forma de comida. Se tu não vai entregar o teu melhor, se tu não vai fazer com amor, tu nem faz. Porque a gente, Raiza, né? Tu sabe, a gente trabalha com algo que eu digo que comida é algo... É o combustível de todo mundo. A gente é o que a gente come. Me faltou a palavra agora que eu sempre uso. Então, a gente tem que fazer com amor qualquer coisa. E a gente tem que ter muita coragem. Porque quantas vezes, Raiza, vocês já não se pegaram lá na marmitina? Ah, não vai dar certo. Alguém ali dizendo, não, não vai, não vai. Tu dizendo, vai. Raiza, se tu me abrires aqui, quando eu fechei os meus almoços, eles significavam 80% do faturamento da empresa. Uhum. E eu fechei na pandemia pra apostar tudo nos congelados. E todo mundo me julgou, todo mundo me criticou. Me criticou com medo, na verdade, por querer que eu não passasse por dificuldades. E eu disse, vai dar certo. No fundo, eu não sabia se ia dar certo. Mas eu tinha algo dentro de mim que dizia assim, vai dar certo, vai ter que dar certo. E quando tu olha pra ti e diz assim, agora vai dar, eu vou tropeçar, eu vou sangrar, mas eu vou chegar lá. E estar hoje é onde a gente tá, estar ali na Otto, foi um sonho desde uma o primeiro vitória. ano. Desde o primeiro ano. Quando eu costumo dizer, a gente literalmente vendia o almoço para comprar o almoço do outro dia. Agora, o ano passado, fim do ano, em dezembro, eu fui num mercadinho próximo de onde eu morava pagar uma dívida que eu tinha deixado de 9 anos atrás. Porque muitas vezes eu não tinha comida para colocar na panela para vender para os meus clientes. Eu já tinha pedido e eu não tinha. Mas eu tinha certeza Que tu ia chegar lá. que eu ia chegar lá. E hoje, muitas vezes, as pessoas olham, a grama do vizinho é linda, mas todos os dias também é desafiador. Então, se o que eu digo para as pessoas não tiverem coragem, força, persistência, nada vai dar certo. E tudo dá certo com força, coragem e persistência. Não, e o empreendedor, quando ele escuta aquela voz interior dele, assim, ó, eu vou fazer esse negócio, vai dar certo. E chega pessoas na tua volta, não vai dar, não faz, mas tu tá cansada. Mas por que tu tá fazendo isso? Mais um negócio? Por que tu tá inventando? E aquela força vem aqui dentro. E ela sai pra fora, ela transborda de ti Ela e tu faz dar transborda. certo. E depois as pessoas que te criticaram, depois elas estão lá te aplaudindo. E esse é a melhor coisa de ser empreendedor, é tu provar que aquela mensagem, aquela coisa que tava dentro de ti se realizou. Eu digo assim, que se a gente vê hoje em dia muitas coisas. Eu lembro assim que tem um amigo meu que fala: ah, mas tá tudo fechando e tu vai abrir agora? Dá vontade de matar um ser Olha humano. quantos lugares pra alugar e tu vai abrir agora. E eu fico pensando assim, cara, se eu cheguei até aqui, Onde eu posso chegar? ou se eu tiver que voltar pra casa fazer marmita na cozinha da minha casa, eu vou fazer e bato de porta em porta e vendo pros meus vizinhos. Eu não tenho medo da queda. Porque quem começa de baixo sabe o valor e sabe o suor e sabe como fazer. É por isso que eu digo que é tão importante o trajeto. O Uhum. caminho, ele não pode ser interrompido. Até
teria uma outra colocação. A gente não tem como pular etapas, a gente tem que passar pelas etapas, porque são elas que fazem com que nós sejamos, sim, empreendedores, porque como tu mesmo falaste ali, né, a gente tem que fazer o nosso planejamento. Quantas coisas saem do nosso controle, muitas vezes até mesmo com o funcionário, tu quer ser bonzinho, aí tu, abraça aquele funcionário, tudo, tu achando que tá sendo bom, e daqui a pouco tu acaba se prejudicando. E aí tu entende que no meio do empreendedorismo não existe o bonzinho acaba sempre se prejudicando. E aí com aquele que tu te prejudicou, tu pensa, mas por que que fez isso? Por que que eu não mereço? Sim, tu merece, tu precisa aprender. Porque se aquela pessoinha não tivesse passado ali por ti E te ensinado, com quantos mais tu iria errar? E mesmo assim a gente erra, nós somos seres humanos. nós temos coração, né? Nós temos coração e nós lidamos com pessoas. Então, tem que persistir, é só o que eu digo. Persiste, persiste, persiste. Porque senão não vai durar uma semana, não vai durar um mês, não vai durar um ano. E vai vir. E parece que quanto mais vem, tu vai te tornando mais forte. Daqui a pouco tu tem uma força que nem... Às vezes eu paro e sento lá e olho para aquela baita árvore aqui da frente da loja. Porque ainda eu não consegui raciocinar, assim. A gente ainda não caiu a ficha, né? De quem é a Tchê, tudo o processo que a Tia passou, porque a gente nunca parou, a gente estava sempre no 220, daí isso, vamos correr aqui, e não dá de um lado e vamos do outro. E quando eu fechei os almoços, Raiza, em 2 meses eu já estava vendendo 2 vezes mais do que eu vendia almoço. E quando eu vendia almoço, eu vendia 150, 200 almoços por dia, cheguei a ter 15 motoboys, e eu não ganhava R$1. Eu pagava para trabalhar. Então, assim, graças a Deus, né, acho que a pior coisa que aconteceu na nossa vida foi a pandemia, mas a Tia não parou. E a gente, Ela inovou a Tia. E a gente eu lembro que a gente fazia cartinhas, né, mensagens para os clientes, que era um filho, um neto, mandando aquela comidinha. Então, eu também me emociono quando eu falo, porque a gente se fez presente, como vocês, na vida de muitas famílias naquele momento. A gente levou amor para todo mundo. A gente levou amor para as pessoas, né? Quantas pessoas não cozinhavam? Eu lembro que meu irmão entregava na época, meu irmão muito cuidadoso, caprichoso, todo atencioso. E ele falava, assim, das pessoas de idade que iam recebendo na porta, assim, com cuidado. E o cuidado que nós tínhamos que ter para poder entregar aquela comida. Então, foi algo... Foi forte, foi forte. Não foi fácil. E eu vou te dizer, no fundo do meu coração, que eu tô muito feliz de ter te convidado pro podcast. Ai, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz, gente. Eu acompanhei toda a história dela durante esse período da crise. E aí eu falei com a minha mãe, que é a Tina, né, da Marmitina. E aí eu falei pra mãe, eu vou lá e vou convidar ela pro podcast, porque essa mulher, ela é uma leoa. E a gente precisa trazer a história de empreendedor real mesmo. Porque a internet traz histórias de empreendedores que diz que tudo é bonito, que tudo é leve, que tudo é fácil. E a vida do empreendedor, ela não é fácil. Não é fácil, principalmente, gerir pessoas, lidar com pessoas, lidar com clientes, lidar com tantas formas, com crises, né? No momento que a gente tem uma crise, a gente tem que pautar a crise através das pessoas, principalmente. Principalmente através das pessoas. E a gente, como empreendedor, a gente tem responsabilidade com as pessoas que estão com a gente, com as famílias que a gente paga salário, com as famílias que recebem a nossa comida que a gente entrega. E eu até, só para complementar, como eu dividi todo esse processo com as pessoas, que foi aonde a gente também cresceu muito no Instagram, nessa mudança, na construção da loja, as pessoas ali acompanhando. Antes eu era tudo muito virtual, somente pelo WhatsApp, porque era só delivery. Quando eu entendi que realmente a gente chegava muito nas pessoas, que as pessoas conheciam a nossa história, as pessoas chegavam na loja me abraçando, dizendo, eu chorava contigo durante o processo, enfim. Então, tu falasse, né, sobre a responsabilidade. Durante esses dias que nós ficamos sem luz, né, que todo mundo ficou, eu postava e dividi com as pessoas isso. E me mantendo forte, triste, enfim. E hoje não foi um dia fácil. E às vezes as pessoas passam por ali, hoje é uma loja impactante, é grande, é na avenida, bonita, então as pessoas, agora tá tudo certo, e não. E eu postei isso hoje, pela minha responsabilidade com as pessoas. Eu postei, hoje não está sendo um dia fácil. E eu quero aqui dividir com vocês, porque é responsabilidade minha dividir. E eu coloquei uma frase ali que diz assim, às vezes a grama do vizinho parece mais verde, mas a gente tem que continuar regando a nossa, porque não é assim. Tem dias difíceis e dias que e a rede social hoje adoece as pessoas, porque a gente olha o que tu falasse, eu olho pra ti, tu tá toda linda, maravilhosa, e como eu te falei, hoje meu filho ficou doente, eu aceitei muito de coração vir aqui, adorei, não imaginei que fosse ser tão bom. Não estava preparada, não consegui me preparar para nada, foi numa correria, deu tudo errado para estar aqui. E eu vim, assim, de coração mesmo, por amor.
por amor às mulheres, por amor a isso que tu tá fazendo, que é empoderar outras mulheres, outras empresas, mas também que as pessoas saibam que não é fácil. Não é fácil. E não vai ser fácil. E olhar pra grama do vizinho só vai te deixar pior. Então, a gente tem que focar no nosso, se apoiar, né, Raiza? Se apoiar. A gente é do mesmo segmento. E eu recebi uma mensagem de uma outra empreendedora, Leoa, do nosso segmento também, a Lilis Fit, Aham. que ela disse: obrigada por dividir conosco, porque tu é uma fonte de inspiração pra gente. Ela disse: se tu soubesse que o meu dia hoje não está sendo bom, e eu ler a tua mensagem sabendo que a gente também é de carne e osso, a gente sente, Uhum. e às vezes a gente tem que estar toda linda lá no Instagram, mostrando que tá tudo lindo, maravilhoso, e por dentro tu tem problemas em casa, tem problemas com filho, marido, mãe, pai, enfim, e nós, as pessoas costumam dizer, até assuntos, né, pra mais adiante, que a gente não pode misturar o CNPJ com o CPF, mas nós somos uma pessoa antes de qualquer coisa, então é impossível, Tá tudo no mesmo bolo. tá tudo. Então, assim, é ter coragem e olhar pra ti, pro teu negócio, pro teu corre, continuar ali com luta, com batalha, perseverança, e hoje tu não tem, amanhã tu vai ter, e uma coisa é certa, isso daqui eu quero falar pra vocês, que nós empreendedores, coloca o pé, que Deus coloca o chão. Ai, me arrepiou toda. Coloca o pé que Deus coloca o chão. E eu quero fechar esse podcast lindo, cara, que eu fiquei muito feliz. Tô vidrada nesse podcast, que eu não sei nem o que falar agora. Eu tô Aham, tô emocionada. E, gente, eu acho que a coisa mais importante pra passar pra vocês é que, primeiro, a gente nasce sozinho, morre sozinho, mas durante a jornada a gente tem que dar as mãos. Muito. Aqui vocês estão vendo duas empresárias do mesmo segmento, a gente divide, se duvidar, os mesmos clientes, porque as duas empresas estão na Zona Sul, e não tem sentido nenhum a gente competir. Porque tem espaço pra todo mundo. O sol brilha pra todos, eu costumo dizer. E O quando sol as brilha. pessoas, quando tu fosse lá com a tua mãe, foi muito legal, porque eu recebi tantos marmiteiros lá. E eu abri a cozinha e dizia assim, ó. Olha eu minha comecei cozinha! do nada, eu não tinha janela, eu não tinha panela, eu não tinha nada. Aham. Então, todo mundo pode, tem mercado pra todo mundo. Eu tenho clientes que compram de ti, que compram da Lilis, que compram dos nossos outros colegas de trabalho, porque as pessoas também enjoam. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E o importante é que a gente sempre se dê a mão pra se ajudar. Tu ter postado isso nas redes sociais e ter mostrado todo o teu perrengue, as pessoas se identificaram, viram que também passaram por isso. E eu vou te dizer que às vezes eu fico me perguntando assim: ai, cara, tu trabalha o dia inteiro, às vezes tu trabalha 12, 13, 14, 15 horas. E aí, se tu chegar no final da noite, tu mostrar pras pessoas: nossa, eu fiz tudo isso, as pessoas vão lá e te chamam de louca. Tu não tem vida. Tu não fica com teu filho, tu não fica com a tua família. Cadê o teu marido? Onde que estão as coisas? Tu só fica trabalhando? Então, as pessoas, elas julgam muito. E elas nem sabem a metade das coisas que a gente faz. E aqui a gente tá trazendo um resumo do resumo, porque se a gente contar tudo exatamente como funciona, eu hoje sou mãe do Antônio. Eu tive depois, como eu falei, que a Tchê mudou a minha vida, eu nunca quis ter filho, e eu quis ter filho depois da Tchê, Uhum. porque eu já tinha condições de sim ter um filho. E quando eu comecei a tentar, eu perdi um filho nas panelas, porque era eu que cozinhava. E eu tive um aborto e eu não pude parar de cozinhar durante uma semana para poder entregar a comida para meus clientes, para poder me internar no sábado. E depois eu fiquei mais um ano tentando engravidar. E hoje eu sou mãe do Antônio. Mas Abençoado, inclusive. abençoado, que adora comer, né? Meu Deus. E eu digo assim, então assim, não é fácil, porque antes era só eu e a Tchê. Hoje é eu, é a Tchê, é marido, é casa. Família. O Antônio em primeiro lugar. Ontem o Antônio tava lá andando de bicicleta pela loja, porque a gente tá de férias, então é isso aí. É a vida do empreendedor, a vida real do empreendedor. Bom, vamos chegar ao nosso encerramento do nosso podcast. Sim. Bom, primeiro eu quero te agradecer pela tua participação. Eu tô muito feliz, foi emocionante esse podcast. E pra gente encerrar, tu faz uma pergunta surpresa pra mim e eu faço uma pergunta surpresa pra ti. Certo. Certo? Vamos começar. Tu vai me fazendo a primeira pergunta e depois eu faço uma pra ti e a gente encerra com chave de ouro. E tu deixa o teu recado aí pros empreendedores, que esse podcast foi incrível, inclusive. Eu tô bem emocionada também, foi muito legal. Nunca tinha participado, então assim, muito obrigada pelo convite. Eu costumo perguntar, assim, muitas vezes, quando eu olho pra grama do vizinho, se é tudo tão real quanto a gente vê, sabe? Eu não sei te explicar. Assim, eu, por exemplo, eu sou aquela empreendedora que com certeza a gente é meio aversão de... Eu planejo aqui, daqui a pouco, já vamos fazer tudo de... Tu consegue manter e seguir, ou tu também desvia os teus... Altos e baixos. Vamos falar um pouco sobre a Marmitina, por exemplo. A Marmitina, como ela é uma empresa de 3 mulheres,
A gente segue naquele ritmo dela constante. Tipo, a gente tenta não mudar as estratégias. O que funcionou antes, funciona agora. E aí a gente vai seguindo as nossas estratégias. Vai vindo, eu faço muita pesquisa, né? Eu te falei lá no início do podcast que eu sou muito organizada. Então eu vou lá e busco referência. Vou lá na Tchê, vejo o que a Tchê tá fazendo. Vou nas meninas lá de Canoas. Vou vendo algumas empresas de marmita pra ver o que tá fazendo de novidade. Olho pro meu cenário e vejo o que é possível. Às vezes, copiar o seu colega, ou tu ver o que tá funcionando pro outro, pode não funcionar pra ti. E às vezes, tu tem uma ambição tão grande de tipo assim, nossa, por exemplo, eu vou falar assim, vamos abrir a Marmitina, fazer uma loja da Marmitina como tem a Tchê. Não chega nem aos pés, não tem como a gente ir e abrir uma loja da Marmitina. Primeiro, porque a gente não tem o interesse de abrir uma loja. Segundo, porque a gente gosta do delivery e quer permanecer no delivery porque é a estratégia da empresa. Então, não dá pra eu olhar pra grama do vizinho e eu querer ser igual ao vizinho. Eu tenho que saber quais são as minhas limitações e onde eu quero chegar. Até onde eu quero ir. E dentro disso, na Marmitina ela é um pouco mais engessada, né? A gente vai trabalhando juntos e vamos decidindo tudo junto, nós três. Mas quando eu falo sobre a Impulse, por exemplo, que é a minha empresa de marketing, ela já o céu é o limite. Porque é somente eu e a Heidi de sócia, que é minha irmã. Então, tudo que eu invento de novo, qual o novo cliente que eu trago pra dentro da empresa e que eu digo assim, vamos oferecer tal produto pra esse cliente, a gente não sabe fazer, a gente vai fazer? Na Impulse já é um pouco mais descontrolado isso. É onde tu consegue colocar aquela tua leoa pra fora. Exatamente, Exato. eu boto a leoa pra fora. Porque a Marmitina, ela é aquela empresa que ela tem que ser coesa, ela tem que sustentar, ela tem que ter aquele faturamento, aquela receita, aquela margem de lucro, tudo bonitinho. Já na Impulse, eu sou mais ousada. E nas mentorias, aqui que a gente tá no podcast, é o meu terceiro negócio, que ele é um negócio que é a minha paixão. Total minha paixão, vamos dizer. A Marmitina, ela é um negócio que é estável, que a gente vai manter de pé. A Impulse é o que literalmente vai pagar as contas e que se tudo der errado, se as mentorias der errado, se a consultoria der errado, se a Marmitina der errado, a Impulse paga minhas contas. Mas as mentorias, a consultoria, o Pode Empreender, eu acho que é literalmente a minha paixão. Eu amo influenciar pessoas, eu amo ajudar negócios, eu amo mudar a vida das pessoas através de negócios. E eu acho que eu, assim, literalmente nasci pra isso. Quando eu era criança, eu achava assim, quando eu crescer, eu quero ser médica, eu quero ser presidente do Brasil. Eu sempre dizia que eu queria ser presidente do Brasil. Porque eu queria ajudar todo mundo, de alguma maneira, e aí eu não sabia como eu achava que poderia ser presidente do Brasil. E com o passar do tempo, tendo os meus negócios, e através dos negócios, mudando a vida de outras pessoas através do que eu faço, e eu vi que às vezes uma palavra minha muda o teu negócio, uma dica, ou até de eu ir lá e dizer assim, vai. Eu faço muita mentoria com o empreendedor, né? O empreendedor chega pra mim, Raiza, tá um caos, eu digo, calma. Vamos fazer isso, isso e isso, assim, dentro de um planejamento, agora tu vai. E aí receber um áudio de um mentorado meu dizendo assim, Raiza, eu fui e deu certo. Cara, isso não tem preço. Não tem preço nenhum. Mas tu consegue ver o que é o empreendedor de verdade. Tu precisa colocar pra fora, por mais que tu coloque um pouco em cada, a leoa num, a ousada em outro, a mais... A contida no outro. A gente precisa ter todos esses... porque para que tu consiga ter o teu combustível, tu precisa ter todas essas emoções dentro de ti ao mesmo tempo. Que eu, hoje, é 100%, né? Na Tchê, em tudo, assim. Então, mas tu viu o que tu precisa. Com certeza. E tu faz. Tu é ousada ali, tu é mais planejada aqui e mais leoa ali no outro. Então, isso é legal. A gente se vira nos 30. Agora eu vou te fazer uma pergunta bem importante. Sim, vamos lá. Qual foi, assim, a tua maior decepção nessa vida de alimentação, restaurante, delivery? Qual foi a tua maior decepção durante esse período todo? Porque passam coisas, pessoas, formas, processos, produtos. O que mais te decepcionou e te ensinou durante esse período? Dentro da empresa. Nessa trajetória. Dentro da Tchê. Dentro desse... Pessoas. Pessoas. Eu acho que... como que eu posso te dizer? A comida, a gente sabe fazer, a gente faz com amor. Eu só fui me formar em gastronomia depois que a Tia já tinha alguns anos. Então foi uma virada de chave. E pessoas, pra mim, foi a minha maior decepção. Porque a gente acredita que as pessoas estão ali do teu lado, de mãos dadas contigo, estão vendo a tua luta porque te acompanham. E quando, na verdade, as pessoas... Eu nem sei falar porque eu fico sem palavras, sabe? A minha família começou comigo. Sou eternamente grata a eles, porque eles me ajudaram muito. Meu irmão, minha irmã. Meu irmão começou comigo desde os 14 anos dele. Meu marido também, né? Eu tive muitas pessoas que me ajudaram. Mas algumas pessoas específicas foi a maior decepção pra mim, porque eram pessoas que eu jamais imaginei que me fariam o que me fizeram. E eu, assim, foram pessoas que eu segurei na mão, eu cuidei, coloquei no meu colo, abri a minha casa, abri a minha vida. E o maior impacto foi quando eu montei a loja. Aquilo que eu te falo, as pessoas não veem o que tem por trás, elas só veem o que estão vendo ali na frente. E aí eu acho que pra muita gente não, porque são minorias, né? Tem mais coisas boas do que coisas ruins. Mas quando a gente montou a loja, foi aonde eu senti que virou uma chave ali, as pessoas que eu achavam que estavam comigo não estavam. E me
eu me senti traída. Uhum. Então, pra mim, de todo o processo, mas também olhando por aquele lado que foi muito bom, porque a gente aprende que não dá pra confiar em todo mundo. Mas sim, e não foram muitas, tá, Raiza? Foram muito poucos, porque graças a Deus eu tenho pessoas muito boas na minha volta. Eu acho que é aquilo que a gente fala, quando a gente faz o bem, a gente é correto, a gente é certo. E até feio que eu vou falar, mas muitas vezes a gente quer ajudar pessoas que tu vê ali naquela situação, mas a gente também tem que começar a perceber, e eu acho que isso é uma mensagem muito importante pra nós empreendedores. Por que que aquela pessoa tá naquela situação? Porque hoje em dia todo mundo fala mal do empresário. Que o empresário é isso, ele é ruim, ele é aquilo. Mas a gente se torna porque a gente toma. E eu não entendia isso. E eu tenho até uma referência muito grande, que é uma ex-chefe minha, que eu sou apaixonada por ela. E eu vi toda a construção dela. E eu vi ela também se tornando. Porque é preciso. É preciso. Porque no momento em que tu... Ah, mas tu sabe como funciona, né? Hoje eu já entendo. Ah, eu não tenho isso, tô passando por isso, tô passando por aquilo. Tá, ok. Mas por que você tem. Aí tu dá o trabalho. A pessoa trabalha bem uma semana, depois já não vai mais, já não. Ah, porque ele tá ganhando dinheiro em cima de mim. Porque isso, daí já faz. Então eu acho que assim, ao ser humano, eu achei que pós-pandemia as pessoas iam melhorar, iam ter mais empatia, ser mais solidários. Eu vejo as pessoas muito egoístas. E isso me assusta. Muito. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu comecei a fazer terapia para conseguir trabalhar, porque dizer o não para mim é muito difícil e a gente, como empreendedor, a gente tem que saber dizer, mas sempre avaliar, né? Avaliar muito bem assim, por que que tu tá nessa situação? Antes da gente querer abrir as portas e botar no colo e dar cafuné, então. Na vida do empreendedor, na minha cabeça, eu tenho um conceito bem bobo que eu até falei numa mentoria de hoje. Primeiro, bota a máscara em ti. Saiba que tá funcionando, que tu tá respirando, pra depois a gente ajudar nosso colaborador. Por que que eu digo isso? Porque realmente as pessoas nos decepcionam. E eu tive várias decepções nessa vida. Porque a gente coloca o nosso amor, a nossa vontade, aquele querer muito forte. E às vezes o teu colaborador tá na situação que ele tá, às vezes pode ser até por escolha dele. Às vezes ele não reconhece o trabalho que ele tem, não reconhece o salário que ele dá, às vezes ele não reconhece aquela coisa. Então, primeiro a gente bota a máscara na gente pra gente ajudar o outro. E as gurias, minhas sócias, me criticam às vezes, que elas dizem assim: Raiza, tu ajuda eles sem dar, tu cobra trabalho. Ah, se tu precisa de R$ 200 a mais, não tem problema, amanhã tu trabalha 5 horas, 2 horas a mais, aí eu te dou mais esse valor. Porque, pra mim, tudo que a gente ganha, a gente não dá o devido valor. Exato. E eu tive tantas decepções com pessoas como tu teve, que eu cheguei à conclusão que a gente tem que ter essa moeda de troca, para as pessoas valorizarem o que elas precisam. Óbvio, quando a gente precisa ajudar, a gente ajuda, mas a gente tem que sempre ter ser coeso. E para fechar esse podcast, que a gente tem que fechar porque a gente já estourou o horário, eu fico muito feliz em ter pessoas boas perto. Graças a Deus. Até a gente tá falando aqui de coisas ruins, né? De situações ruins, mas eu tenho muito a agradecer. Eu agradeço muito a família da Tchê, porque eu tenho, como eu te falei, são muito engajados. Hoje, só pra bem rapidinho, a nossa chefe de cozinha, gerente de produção, ela começou, eu sempre digo, né? Na auxiliar, da auxiliar, da auxiliar, da auxiliar, e hoje ela comanda toda aquela potência que é a Tchê, né? E a gente construiu muitas coisas juntas, então... Uma parceira. É minha parceira, e eu peguei na mão dela e disse, vamos lá, que tu vai assumir. A gente ficou um ano ensinando tudo pra ela, tudo da Tchê, né, da produção, que era eu que cozinhava. E eu tenho outras pessoas lá também, pessoas que já passaram também, que foram muito importantes. Minha família, né, o meu marido, meu filho. Então, eu tenho muitas pessoas boas. Mas eu tive, ano passado, essas duas grandes decepções, que foram pessoas que eu jamais imaginei. Mas que, com certeza, não vou cometer os mesmos erros depois, né? A gente aprende com os erros e a gente continua confiando nas pessoas. Eu acho que esse é o ponto mais importante. A gente pode se decepcionar com o ser humano, mas chega outra pessoa e tu tem um coração bom e tu vai abraçar aquela pessoa e tu vai fazer acontecer. Porque é isso que faz valer a pena, né? Quando tu olha, tu vê assim, pô, eu tomei uma porrada aqui, mas olha o quanto de bênçãos que eu tô recebendo ali. E olha as mudanças de vida que a gente faz. E eu fico vendo assim, eu digo, meu Deus, obrigada, porque quando eu vejo as coisas acontecendo, eu penso, eu não estava errada. E isso faz com que eu continue sim, muitas vezes mesmo sem poder, dizendo sim, abraçando, acolhendo, porque é isso. Eu não posso querer entregar amor em forma de comida se eu não sou o amor. Então, eu sempre digo assim, ó, o que o outro tá te dando é o que ele tem, infelizmente. Mas a gente, se tu vai me dar de volta, o problema é teu. Eu vou te dar tudo que eu tenho. E da melhor forma possível, com amor. Porque senão a vida também não vai fazer sentido pra mim. E eu acho que é por isso que a gente tá colhendo todas as coisas, por mais que junto às crises. Muito obrigada, eu tô muito feliz. Ter pessoas boas Amém. perto da gente. Conta comigo porque deve é. Pra Eu nós. amei esse podcast. Eu também. Muito obrigada.